tal. O maior desserviço que a Igreja Católica prestou à humanidade foi afirmar que reencarnação não existe, pois se ela, lá naqueles concílios de Nicéia e Constantinopla, não tivesse colocado essa questão em seus dogmas, hoje em dia, a maioria das religiões seriam reencarnacionistas e isso estaria impregnado no nosso consciente coletivo e, portanto, na medicina e na psicologia. A ciência estaria muitíssimo mais evoluída e a psiquiatria não estaria focada apenas no cérebro, estaria lidando com nossa energia e, sabendo que podemos estar dentro de um corpo, encarnados, ou fora dele, desencarnados, estaria também lidando com a questão da influência dos espíritos obsessores sobre nós. Vejam então, como uma decisão de 1500 anos atrás, provocou um enorme atraso no estudo e compreensão da doença mental e no seu tratamento. E até meus colegas psiquiatras e os psicólogos pensam que quando eu falo de espírito, que é a sede dos pensamentos e dos sentimentos, de obsessão espiritual e de ressonâncias de vidas passadas, estou falando de religião, mas estou falando de ciência. Que tempo perdido, que atraso para a ciência, que dano para os pacientes. Mas, aos poucos, isso vai mudar e em 20 ou 30 anos teremos uma psiquiatria integral. Estudo da revista Reencarnação. Na revista Reencarnação, número 415, ano 64, de 1997, órgão de divulgação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, lê-se no editorial, a respeito dos espíritos obsessores. As áreas especializadas em saúde mental têm registrado certas dificuldades no atendimento aos pacientes portadores de distúrbios psíquicos, especialmente na correta interpretação de etiologia de determinadas patologias. Sobre essa temática encontramos experiências históricas das mais diversas. Dentre elas, como exemplo, os Vedas, 2000 anos antes de Cristo, já diziam que os espíritos permaneciam presos aos desejos terrenos. Os egípcios afirmavam que as pessoas sofriam as influências dos mortos e muitas vezes eram por eles dirigidos. A Bíblia narra muitos casos de obsessão originados pela intervenção de espíritos desencarnados sobre as pessoas. No Novo Testamento, relatam-se casos em que Jesus teve que intervir para resolver casos de pessoas que se encontravam sob o jugo de obsessores espirituais. Podemos, pois, concluir que essas influências perniciosas têm infestado o mundo de problemas psíquicos e orgânicos desde nossas origens mais remotas. Por outro lado, são comuns os apontamentos acerca de pessoas portadoras de certas faculdades que lhes possibilitam ver coisas que outras não veem, sentirem energias estranhas que os demais não sentem ou ouvirem vozes que as outras não ouvem. Verifica-se que tais ocorrências, inusitadas e insólitas, costumam produzir instabilidade emocional em sensitivos despreparados que, frequentemente, chegam aos consultórios psiquiátricos carentes de orientação e tratamento. Mas essas faculdades são inerentes à natureza humana, basta conhecê-las e educá-las convenientemente para que as perturbações desapareçam. O editor está falando da influência de espíritos sobre certas pessoas sensitivas, provocando quadros de doenças mentais que podem ser tratados com medicamentos químicos e psicoterapia, numa ação sobre os neurotransmissores e sobre o equilíbrio emocional das pessoas, mas também devem ser tratadas em centros espíritas, gratuitamente, numa ação sobre o fator externo espiritual perturbador. Ou seja, o novo e o ancestral conhecimento unidos. A respeito da reencarnação continua, existem outros fatores capazes de causar perturbações, comportamentos bizarros, dissociações da realidade, depressões, traumas, fobias, psicoses. A psiquiatria ortodoxa merece-nos respeito, pois através da medicação consegue inibir um número considerável de sintomas que, se não controlados, levariam milhares de pessoas à ruína psicológica. No entanto, temos que considerar a contribuição que a doutrina espírita tem para oferecer na elucidação de etiologia de inúmeros distúrbios psíquicos ou somáticos do homem.
Postula ela que o espírito humano, imortal, enverga no tempo várias vestes de carne através da reencarnação, lei natural a que estamos todos submetidos na atual fase de nossa jornada evolutiva. Considera que as experiências vivenciadas nas reencarnações anteriores ficam, indelevelmente, registradas nos bancos de nossa memória extracerebral, constituindo blocos energéticos espirituais com conteúdos emocionais de vário potencial. Armazenadas em nosso psiquismo de profundidade, tais energias, se deletérias, serão, nas reencarnações subsequentes, drenadas para o consciente em fluxos diferenciados, a produzirem sintomas de várias patologias conhecidas. Os psicólogos americanos Maurice Netterton, Ellen Bach e Edith Fiori realizaram mais de 20.000 regressões de memória, atestando a imortalidade da alma e a reencarnação. Psiquiatras como Stanislav Grof, Raymond Moody e J.R. e Brian Weiss enveredaram pelo mesmo caminho e seus consultórios se tornaram verdadeiros laboratórios de pesquisa reencarnacionista, que vem confirmando que as causas dos sintomas dos doentes, em grande número de casos, estão localizadas nas vivências passadas, seja da encarnação em curso ou das anteriores ou, ainda, dos períodos inter-reencarnações. Temos, pois, boas razões para acreditar que, num futuro breve, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, ocupará lugar de destaque na biblioteca dos facultativos da área mental. Na mesma revista, Jorge André dos Santos, pesquisador e escritor, em seu artigo A Mediunidade em Pacientes Psiquiátricos, diz coisas bem interessantes. Por exemplo, o paciente psiquiátrico necessita, antes de mais nada, de controle e mesmo apagamento da mediunidade quando presente. Existem exceções, em casos leves de transtornos neuróticos, em que o fenômeno mediúnico descontrolado necessita de amparo e bom direcionamento. Esses casos deverão estar sob controle de orientadores que bem conheçam o campo espiritual em suas manifestações. Mas a maioria dos quadros mentais mais severos exige tratamento pelos fármacos, a fim de alcançarmos o necessário controle dos sintomas, principalmente no que diz respeito ao comportamento, a atitude e o funcionamento do eu. Claro está que uma exigente e necessária terapêutica atingiria o mecanismo mediúnico existente. Diga-se que, na maioria dos quadros mentais, o mecanismo mediúnico como que se difunde, mostrando canais de escoamento incontroláveis na zona física. A terapêutica bioquímica, em vigor pela ciência oficial, será necessária e oportuna, por permitir o fechamento desses canais, evitando lesões maiores da área física. O campo é extenso e de muitos matizes, onde podemos asseverar que cada caso exigirá conduta terapêutica própria. A fim de esclarecermos a temática, figuremos determinadas psicoses com sintomas delirantes, alucinatórios, onde o fenômeno mediúnico desorientado estaria presente. A ocorrência da supressão temporária da sintomatologia pelos psicofármacos, nas zonas dos neurotransmissores, denota a presença de um mecanismo transcendente às estruturas físicas. Cremos, como hipótese de trabalho, que a atuação das drogas dessa ordem atinge as interseções sinápticas, modificando o mecanismo das cerebrinas, endorfinas, serinas, dopaminas, corticotropinas, etc., pelo afastamento temporário das ligações perispirituais nos específicos neurônios, em plena rede dos genes cromossomiais, onde devem desembocar os campos perispirituais de comando. Essa atuação na zona de interseção perispírito-matéria, a determinar afastamento de seus respectivos campos, pode explicar a supressão sintomática periódica e bloqueio mediúnico. É difícil separar e avaliar as descargas anímicas, campo do inconsciente ou espiritual do próprio indivíduo, das impregnações obsessivas externas, processos associados na totalidade dos casos. Os psicofármacos, atuando, mesmo temporariamente, na supressão dos sintomas, oferecem oportunidade à psicoterapia,
para uma tentativa de supressão e lenta neutralização dos sintomas. Assim, debelada a crise pela quimioterapia e a psicoterapia, desenham-se boas condições de retorno à normalidade, mas os defeitos pregressos do espírito, onde se encontram a origem dessas manifestações, exigem eficientes diretrizes. O processo obsessivo é, quase sempre, resultado de distonias instaladas em épocas pregressas. Quando a psicologia transpessoal passar a ser de uso corrente nos campos da psicopatologia e uma bioquímica bem cuidada a descartar efeitos colaterais, teremos uma ampliação de horizontes, com elementos novos derrubando os preconceitos que ainda detêm o avanço do conhecimento. Relembremos, então, a definição clássica de obsessão, de Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Somente os espíritos inferiores a utilizam, procurando constranger a vontade do dominado. De acordo com o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que produz, pode ser classificada como obsessão simples, fascinação ou subjugação. Na obsessão simples, a criatura é perseguida, com tenacidade, por um determinado espírito do qual não consegue desembaraçar-se. A fascinação é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium não acredita que esteja sendo enganado e é capaz de escrever coisas absurdas, ou ser compelido a atitudes ridículas, sem se dar conta do que está acontecendo. Na subjugação, temos um grau mais avançado de obsessão, em que o constrangimento é tão forte que chega à possessão. A obsessão, então, apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral até a perturbação completa das faculdades mentais. Nos domínios da mediunidade, André Luiz refere-se a um caso de imersão do passado em que uma mulher fala que foi vítima de um crime, que tem ódio de quem lhe fez isso e que não tem alegria nenhuma em sua vida. E, embora pareça ser a comunicação de um obsessor, na realidade trata-se de um processo anímico, em que tudo procede dela mesma. Esse fato ocorreu na existência passada, a ponto da cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase intacta. Essa mulher da existência anterior ainda existe nela. Para a psiquiatria ortodoxa é caso para tratamento com o arsenal terapêutico disponível, mas do ponto de vista da medicina do espírito é uma consciência torturada, uma enferma da alma. Esse caso me lembra daquela menina que, desde pequena, dizia que o seu pai era de uma certa maneira, que fazia coisas em casa que ele não fazia. Isso estava acarretando sérios problemas familiares, a ponto de, contrariando uma tendência que tenho de não realizar regressão em pessoas jovens, optei por propor a essa menina uma volta no tempo para ver o que havia entre ela e seu atual pai. Ela regrediu facilmente, pois estava fortemente sintonizada em uma encarnação passada, na verdade, estava mais lá do que aqui. E relatou uma situação em que ele era capataz em uma fazenda em que ela e sua atual mãe eram empregadas e, lá, ele era como ela afirmava ser hoje. Mas ele evoluiu bastante desde aquele tempo e, hoje, está bastante mudado, mas a sintonia que ela mantinha com aquele tempo, devido ao trauma de então, fazia com que ela o visse como era lá e não como é hoje. É um caso semelhante ao que André Luiz refere de cristalização mental. Então eu questiono, como a psiquiatria tradicional, desta vida apenas, trataria um caso assim? Seriam anos e anos de psicoterapia lidando com a infância, quem sabe baseada no complexo de Electra, desejo e aversão pelo pai, raciocínios e mais raciocínios, quando, o que estava acontecendo, era uma fixação em uma encarnação passada. Após a sessão de regressão ela, muito admirada com o que havia descoberto, me afirmou, então eu estava vendo meu pai como ele era lá naquela vida e não como ele é hoje. E essa constatação fez com que ele tivesse um insight poderosíssimo,
mais efetivo do que décadas de tratamento e psicotrópicos. O Dr. Freud alertou que a maior parte dos nossos problemas está no inconsciente e é aí que devemos entrar, não nos contentando com migalhas que emergem nas conversas, mas entrando lá dentro através da regressão consciente. Mas não devemos esquecer que espíritos inferiores desencarnados têm o poder de atuar sobre os pensamentos de certas pessoas mais vulneráveis, segregando determinados produtos dentro do quimismo que lhes é próprio, conhecidos como simpatinas e aglutininas mentais. E um processo conhecido como vampirismo e deve ser levado em consideração pela nova psiquiatria do século XXI. O Dr. Sergio Luiz da Silva Lopes, médico psiquiatra, em seu artigo A Dinâmica Emocional nas Perturbações Obsessivas, diz: o que nos interessa realmente é a educação dos sentimentos. O ser humano precisa urgentemente conhecer-se melhor. Quando Sócrates nos orientou com o conhece-te a ti mesmo, certamente estava se referindo a isso. Quando Jesus asseverou conhecereis a verdade e ela vos libertará, sabia também que a verdade emocional de cada um precisava ser conhecida. Até porque, se uma pessoa se desconhece em alguns aspectos emocionais da sua realidade interna, principalmente em emoções que ela não admite ter, passa a projetar nos outros essa qualidade e está sempre apontando isso nos outros. Invariavelmente, temos um juízo muito generoso a respeito de nós mesmos e bastante severo com relação aos outros. Realmente, é urgente começarmos a olhar para dentro e não é à toa que a doutrina espírita é a doutrina da reforma íntima. Jesus aconselhava não julgar, porque inevitavelmente só julgamos o que vemos e só vemos o que temos. Se vemos amor é porque temos amor, se vemos rancor é porque temos rancor. Só a sintonia entre afins e, se na vida estamos mais ou menos todos um tanto misturados, no convivência emocional nos cercamos daqueles que nos são semelhantes. Eu vejo que isso vale também para a reencarnação, quando nos encontramos com pessoas parecidas conosco, se olharmos bem, veremos como somos parecidos com nosso pai, nossa mãe, etc. Por isso tantos conflitos entre pais e filhos e entre irmãos, devido à semelhança. E cada parte não quer ver seus defeitos e aponta o que também tem nos outros. Mas se olhar direitinho, verá que fala com raiva sobre a agressividade do pai, fala com mágoa sobre a tristeza da mãe. E o espelho que nos incomoda. O Dr. Sergio continua: o processo do autoconhecimento é feito de passos, em que devemos nos observar melhor. O segundo passo é não ter vergonha do que vamos encontrar dentro de nós. O terceiro passo é a coragem. E o primeiro passo, certamente, é a humildade. O indivíduo orgulhoso não tem condições de olhar-se, por isso disse Jesus: os humildes verão a Deus. E mais, o reino de Deus está dentro de vós. Creio que nisso está todo o objetivo da psicologia. Mais adiante, discorre sobre as emoções e vidas passadas. As emoções reencarnam junto com a pessoa. Na dinâmica emocional, as vidas passadas respondem pelo maior acervo dos desencontros emocionais reeditados na vida atual. Traumas de vidas anteriores reencarnam junto no nível emocional. Diante de circunstâncias semelhantes aos fatos de vidas anteriores, a pessoa volta a sentir o que sentiu nas outras existências. Pânico, tristeza, raiva, entre outras emoções, estão, permanentemente, ressurgindo, aparentemente sem explicação. O princípio da chamada terapia de vidas passadas está exatamente no tratamento catártico e elaborativo das emoções dos fatos anteriores, que não estão no passado, mas sendo vividos intensamente no presente. Na verdade, quando alguém está em regressão de memória, não é ele que vai ao passado, mas o passado que vem ao presente. É comum estarmos vivendo sob comando de emoções muito remotas, emoções de vidas anteriores. E continua: as sintonias de ordem espiritual obedecem ao comando das emoções.
As mesmas sintonias que regem as relações humanas são as que regem a convivência espiritual, e os processos obsessivos encontram instalação quando da persistência de determinados estados emocionais negativos. Conforme Allan Kardec, as perturbações espirituais apresentam gradações, desde uma obsessão simples, fascinação, até a subjugação. Por isso, disse Jesus, orai e vigiai, mas, geralmente, oramos por nós e vigiamos a vida dos outros. Creio que ele quis dizer, orai por todos e vigiai os vossos sentimentos, vossas emoções, vossa vida. Especialmente os casos mais dramáticos de obsessão merecem atendimento específico de desobsessão. A ajuda espiritual da desobsessão é de valor inestimável nessas situações, porque, na dinâmica das emoções, nesses casos, há vários psiquismos emocionais desencarnados operando juntos, fluindo um quadro frequentemente psicótico. Mas a verdadeira e definitiva desobsessão se dará de dentro para fora. As terapêuticas espirituais são de imprescindível valor e, diríamos até, indispensáveis para a recomposição do equilíbrio energético espiritual de quem esteja atormentado por um universo de perturbações das mais variadas ordens. Porém, ela só será definitiva se, concomitantemente, o indivíduo operar uma transformação interior, que significa a educação dos sentimentos, reforma íntima, consciência e responsabilidade emocional diante de si e da vida. O amor está contido dentro do ser humano e nosso objetivo maior na evolução é desvendá-lo. Essa é a razão de tudo, da dinâmica das emoções até a sofisticação do pensamento, do homem emocional ao homem de consciência, ao homem de bem. Efeitos colaterais dos psicotrópicos. Quase a totalidade das pessoas não sabe decifrar aqueles nomes estranhos que constam do item efeitos colaterais nas bulas dos medicamentos psicotrópicos, e os psiquiatras alertam sobre alguns deles, mas procuram não assustar os pacientes com a potencial gravidade desses efeitos, porque muitos pacientes talvez preferissem não utilizar esse tipo de medicamento ou prefeririam tentar antes um outro tipo de tratamento, outras medicinas, o tratamento espiritual, a terapia de regressão, etc. Mas a gravidade desses efeitos exige que as pessoas saibam o risco que estão correndo e possam, então, optar em utilizar, inicialmente, esse tipo de medicamento químico ou tentar, antes, o tratamento com os medicamentos e procedimentos energéticos e os tratamentos espirituais. Claro que em casos agudíssimos, que implicam risco para o próprio paciente, por exemplo, ameaça de suicídio, ou para outras pessoas, por exemplo, ameaça de assassinato, o uso dessas químicas muitas vezes torna-se imperioso e a internação, às vezes, é obrigatória. Mas em casos não tão dramáticos, que é a imensa maioria, a homeopatia e a terapia floral, por exemplo, podem oferecer seus medicamentos energéticos, que têm a capacidade e o potencial de serem mais curativos que os químicos e não apresentam nenhum efeito colateral. A desobsessão pode curar surtos psicóticos e a regressão terapêutica pode explicar o que está acontecendo e desligar a pessoa da situação que está vivendo em seu inconsciente. Infelizmente, devido à orientação unilateral que os psiquiatras recebem em seus cursos de formação, acreditam realmente que apenas os psicotrópicos são ativos nos quadros mentais e, portanto, a primeira escolha para os pacientes que os procuram. Ainda não se abriram para os medicamentos endereçados aos pensamentos e aos sentimentos das pessoas, que podem ajudá-las a transformarem-se, optando pelas drogas químicas endereçadas aos neurotransmissores, que atuam apenas sedando, dopando ou alegrando. Mas, cada vez mais pessoas estão descobrindo o poder das novas medicinas energéticas e recusando-se a utilizar químicas como primeira opção. É importante que todos saibam os efeitos colaterais que esses medicamentos podem provocar para que, quando receberem a indicação do seu uso, possam optar por arriscar-se a usá-los ou não. E estou falando de risco porque é isso em que, realmente, uma pessoa incorre ao ingerir essas drogas.
Não tiro a importância dos psicotrópicos em alguns quadros mais graves, mas não posso concordar com o uso abusivo e rotineiro que está ocorrendo com essas químicas, como se fossem inofensivas, quando todos sabem dos para-efeitos, muitas vezes irreversíveis e até fatais, que acompanham seu uso. É preciso que os psiquiatras comecem a libertar-se do poder dos laboratórios multinacionais que dominam as universidades, os congressos, as revistas e as pesquisas médicas, que pagam estadias em hotéis caros, viagens, etc., e decidam-se acompanhar mais de perto o que está sendo feito nas terapias alternativas de cunho energético e espirituais. Os quadros de ansiedade, insônia, depressão, fobia, pânico, etc., podem ser tratados com medicamentos homeopáticos, com essências florais, com procedimentos energéticos não medicamentosos, como Reiki, por exemplo. E tudo isso está ao alcance dos médicos e dos psicólogos, mas esses vêm sistematicamente, em sua maioria, recusando-se sequer a estudar essas terapias vibracionais, realizar cursos, conversar com quem os pratica, numa postura de ignorar essas medicinas, fazendo de conta que não existem e, pior, afirmando, com total ignorância no assunto, que não funcionam, que são bobagens, meros placebos. Como uma pessoa pode opinar sobre algo que não conhece? A física quântica já é centenária e os médicos ainda continuam optando pela química, quando o futuro é física. Quando alguém me pergunta se a homeopatia e a terapia floral funcionam mesmo, costumo responder que esse questionamento me faz pensar que essa pessoa está desconfiando que eu sou ou charlatão, ou maluco, ou irresponsável. Pois, como médico, eu abriria mão dos medicamentos químicos optando pelos energéticos, há muitos e muitos anos, se não visse resultados, se não funcionassem. Por que eu faria isso? Há quase 20 anos utilizo essas medicinas e atendo uma média de 6 ou 7 pessoas por dia, em consultas de 1 hora de duração, o que significa cerca de 1.500 consultas anuais. E a minha agenda rotineiramente está lotada por alguns meses. O que isso significa? Por que tantas pessoas me procuram? Porque, após tantos anos de uso e observação da ação desses medicamentos, eu continuo a utilizá-los. Não me considero charlatão, pois se o fosse, atenderia facilmente 20 pessoas por dia, em 20 ou 30 minutos cada, cobraria bem mais caro do que cobro e estaria rico. Não me creio maluco, pois cumpro minhas obrigações sociais, profissionais e fiscais. Tenho 4 filhos e cuido deles. Dirijo automóvel. Nunca atropelei ninguém. Nunca fui internado em hospício e outras evidências de que sou uma pessoa normal, neurótica. E, por tudo isso, não posso ser taxado de irresponsável. Então, pergunto novamente. Por que usaria essas medicinas há tanto tempo se não funcionassem? E a regressão, que pode curar fobias e pânico, que são ressonâncias de traumas de encarnações passadas, por que eu estaria afirmando isso em meus livros se não fosse verdade? Tenho dó das pessoas que usam, prioritariamente, esses medicamentos químicos, sem pelo menos, antes, tentarem os tratamentos energéticos e espirituais, padecendo de seus terríveis efeitos colaterais, acreditando ingenuamente que estão fazendo um tratamento que visa sua cura, sem entender que é um procedimento apenas paliativo, que traz uma melhoria dos sintomas, enquanto as químicas estão sendo usadas, mas não cura realmente. Como a prática da lobotomia, que há algumas décadas era o tratamento oficial e hoje é lembrada com horror. Também a utilização de medicamentos químicos para tratar pensamentos e sentimentos no futuro será motivo de riso dos médicos. Dentro de 30 a 40 anos a medicina, que vem aprofundando-se rumo ao invisível, encontrará a real causa dos quadros mentais e emocionais e os tratamentos serão realizados com medicamentos e procedimentos energéticos. Num futuro breve, o corpo humano será entendido como uma estrutura energética e as doenças como desequilíbrios da circulação da energia humana,
provocada pelos nossos pensamentos e sentimentos, e as curas serão buscadas através do reequilíbrio dessa circulação. As alterações da neurotransmissão serão entendidas como provocadas pelas alterações nos pensamentos e nos sentimentos e não o contrário, como equivocadamente ainda se acredita, ou seja, a tristeza é que baixa a serotonina e a excitação é que aumenta a dopamina, e não o contrário. As doenças serão entendidas como acúmulos ou deficiências de energia e os cânceres, por exemplo, serão dissipados e não, como hoje, atacados por químicas e raios. Mas no futuro, os tratamentos serão apenas energéticos, sem o uso de medicamentos via oral, e mais adiante ainda, cada pessoa cuidará de si mesma, perceberá quando estiver acumulando ou perdendo energia e saberá reequilibrar-se sozinha. Por enquanto, o avanço tecnológico científico ainda está fixado no nosso corpo, investigando o nosso metabolismo, as estruturas microscópicas, acreditando que a doença está no físico e criando mais e mais medicamentos químicos que aí atuam. A melhoria dos sintomas das doenças mentais com cada vez menos efeitos colaterais dão a impressão de que a medicina está no caminho certo, mas a real vantagem desse estudo e investigação será alcançado quando os cientistas encontrarem nossa energia humana e irão começar a estudá-la e entenderão o que estamos, há décadas, afirmando, e o que a medicina chinesa pratica há milênios. O seguir, vou colocar a classificação dos psicotrópicos mais utilizados aqui no Brasil, alguns de seus nomes comerciais e, após, os seus principais efeitos colaterais. Ansiolíticos são medicamentos químicos utilizados em casos de fobia social e agorafobia, vidas passadas. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, vidas passadas. Ansiedade aguda, antecipatória, insônia, ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, doenças musculares com espasticidade muscular, na ansiedade em doenças físicas, síndrome de abstinência ao álcool e também como medicação pré-anestésica. São utilizados como coadjuvantes no diagnóstico de esquizofrenia, agitação, e na mania aguda, obsessores. Os ansiolíticos mais usados no Brasil são alprazolam, frontal, bromazepam, lexotan, somalium, buspirona, Ancitec, buspanil, buspar, clobazam, frisium, urbanil, clonazepam, rivotril, clorazepato, tranxilene, clordiazepóxido, psicozidin, limbitrol, cloxazolon, Ocadil, Elum, diazepam, Valium, Dimpax, diazepam, Camoceteno, Quietrium, Istazolon, Noctal, Flunitrazepam, Roipinol, Fluzerin, Flurazepam, Dalmador, Lorazepam, Lorax, Maxpax, Mesmerin, Lorium, Midazolam, Dormonide, Nitrazepam, Mogadon, Sonebon, Sonotrate, Zopiclona, Imovane, Zolpidem, Stilnox. Antidepressíveis. Os antidepressíveis aumentam a atividade dos neurotransmissores noradrenalina, NI, a serotonina, 5-HT, e a dopamina, DA, o que ativa o cérebro. Há 3 tipos de antidepressivos, que atuam por diferentes mecanismos. A. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina ISRS, citalopram, cipramil, fluoxetina, Prozac, Eufor, Daforin, Deprax, fluvoxamina, Luvox, paroxetina, Aropax, sertralina, Zoloft. B. Os cíclicos agem através de inibição da recaptação de um ou mais neurotransmissores. Classificam-se em 1. Tricíclicos, amitriptilina, triptanol, limbritol, clomipramina, anafranil, desipramina, norpramin, desipramina e doxepina, sinequan, imipramina, tofranil, nortriptilina, pamelor. 2. Tetracíclicos, mianserina, tovon, maprotilina, ludiumil. 3.
Atípicos: amineptina, survector, tianeptina, stablon. C. Os ímãs agem através do bloqueio do catabolismo da serotonina, da noradrenalina e da dopamina, feneuzina, nardil, tranilcipromina, parnate, stelapar, moclobemida, aurorix. D. Atípicos: trazodona, desirel, triticum, bupropiona, wellbutrin, nefazodona, cerzone, venlafaxina, efechor. As indicações de antidepressivos são os casos de depressão, episódio depressivo do transtorno afetivo bipolar, fobias e transtorno do pânico, vidas passadas, transtorno obsessivo compulsivo, dor crônica, vidas passadas, enurese, auxiliar na ejaculação precoce, enxaqueca, obesidade, bulimia, fobia social, vidas passadas, gagueira, desintoxicação por cocaína, comportamento agressivo em pacientes com transtorno borderline de personalidade e transtorno hipocondríaco. Antipsicóticos são medicamentos químicos que atuam nos receptores de dopamina, um neurotransmissor, no sistema nervoso central, e com isso, reduzem as alucinações, vidas passadas. Se forem os delírios, vidas passadas. Se forem os transtornos do pensamento, vidas passadas. Se forem, são indicados em casos de esquizofrenia, episódios agudos e manutenção, quadros demenciais com agitação, obsessores, transtorno delirante paranoide, vidas passadas. Na mania, depressão psicótica, psicoses induzidas por drogas, transtorno grave de personalidade, impulsividade barra agitacão, transtorno delirante, hipocondríaco, de ciúme, erotomania, paranoide, etc., transtorno de tiques, psicoses na infância, vidas passadas. Crianças com agitação 216 psicomotora, agressividade, tiques, movimentos estereotipados, autismo infantil, síndromes cerebrais orgânicas em sintomas psicóticos, agitação em pessoas com retardo mental, etc. Existem vários antipsicóticos no mercado. Clorpromazina, Amplictil. Levomepromazina, Neosine, Levozine. Tioridazina, Melerium. Flufenazina, Anatensol, Flufena. Trifluperazina, Stelazine. Aloperidol, Aldol. Droperidol. Pimosida, Orap. Tioticheno, Navane. Clozapina, Leponex. Sulpirida, Equileide, Dogmatil. Amizuprida, Socian. Risperidona, Risperdal. Estabilizadores do humor. As suas indicações são no transtorno bipolar do humor, mania-depressão, associado a antidepressivos na fase aguda e para profilaxia de recidivas, vidas passadas. Na depressão maior para potencializar efeito dos antidepressivos, no transtorno esquizoafetivo, associado a antipsicótico, na agressividade, impulsividade, na esquizofrenia, quando as terapêuticas não são efetivas, na síndrome cerebral orgânica com componente afetivo, na ciclotimia, como coadjuvante no transtorno obsessivo-compulsivo, no distúrbio de conduta em adolescentes, no alcoolismo, na síndrome de hiperatividade com déficit de atenção, nos transtornos alimentares e nos transtornos de personalidade, obsessores. São carbonato de lítio, carbolítio, carbolin, carbamazepina, tegretol, ácido valproico, depaquene, oxcarbazepina, trileptal, verapamil, dilacoron, veracoron. Drogas diversas. Biperideno, Acneton. É uma droga largamente utilizada para combater alguns efeitos colaterais dos antipsicóticos, principalmente os sintomas extrapiramidais provocados por essas drogas. Ciproheptadina, Periatin.
Suas indicações psiquiátricas são nos efeitos sexuais adversos de antidepressivos tricíclicos e SRS no orgasmia e ejaculação retardada, e como antiparkinsoniano. Não está liberada para o uso em crianças, embora seja, usualmente utilizada como estimulante do apetite. Clonidina, atensina. É um antihipertensivo usado na psiquiatria na abstinência aos opioides, na abstinência à nicotina, na abstinência ao álcool, na síndrome de Gilles-de Ticas, na catisia induzida por neurolépticos, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em crianças agressivas tratadas com estimulantes que provocam insônia secundária. 1-triliodotironina, Sinomel. É o hormônio T3 que age potencializando os antidepressivos tricíclicos. Depressão maior em pacientes que não respondem a um ensaio clínico padrão com antidepressivos tricíclicos, 6 semanas, doses plenas, nível sérico adequado. Na redução da hipotensão postural causada pelos antidepressivos. Metilfenidato, Ritalina. É um estimulante do sistema nervoso central estruturalmente similar à anfetamina usado como antidepressivo pois aumenta a atividade da dopamina e da noradrenalina. É usado em crianças no déficit de atenção e hiperatividade. Parece diminuir a produção do hormônio do crescimento. Prometazina, Phenergan. Suas indicações psiquiátricas são na insônia, potencialização dos efeitos sedativos dos antipsicóticos e dos efeitos analgésicos dos narcóticos, tratamento dos efeitos colaterais extrapiramidais dos antipsicóticos. Propranolol, Inderal. E um antihipertensivo usado na psiquiatria na ansiedade em situações de exposição social, fobia social, no tremor secundário ao lítio, na catisia, na agressividade em pacientes com síndrome cerebral orgânica. Durante a administração de eletroconvulsoterapia. Trechifenidil, Artane. Sua indicação é principalmente na catisia e no parkinsonismo induzido por antipsicóticos. Os efeitos colaterais dos psicotrópicos são aproximadamente em número de 200. E importante que as pessoas conheçam-nos para que decidam se querem iniciar seu tratamento com esse tipo de medicamento químico ou se preferem tentar, antes, tratamentos com a regressão, procedimentos energéticos e tratamentos espirituais. Como falei anteriormente, em casos agudos ou em caso de perigo para si, ou seja, um risco de suicídio, ou para os outros, os efeitos colaterais poderão ser desconsiderados e a atuação terapêutica, muitas vezes, deve ser mesmo endereçada para esses medicamentos químicos, de ação mais rápida. Mas, na maioria dos casos, a regressão terapêutica e a desobsessão em centro espírita melhoram o quadro psiquiátrico a curto ou médio prazo e, dessa maneira, as pessoas podem evitar usar essas químicas que não são curativas e sofrerem desses para-efeitos, alguns letais. Acatisia é uma dificuldade de permanecer sentado, uma sensação subjetiva e desagradável de necessidade de se mover, associada à impossibilidade de permanecer sem se movimentar, seja sentado ou de pé. É mais comum com o uso dos antipsicóticos de alta potência, como o haloperidol, Aldol, mas pode ocorrer também com os demais antipsicóticos. É, às vezes, difícil de distinguir do sintoma ansiedade, o que leva muitos clínicos a aumentar a dose do antipsicótico, agravando ainda mais o caso. Ocorre ainda com o uso de antidepressivos como a fluoxetina, Prozac, a sertralina, Zoloft, Toreste, e a fluvoxamina, Luvox. A cinesia consiste numa redução acentuada dos movimentos. Faz parte dos sintomas extrapiramidais provocados pelos antipsicóticos. Acne, provocado geralmente pelo lítio, mas também pela carbamazepina, Tegretol, o ácido valproico, Depaquene, e antidepressivos como o Prozac, o Zoloft, etc. Agitação pode ocorrer no uso dos antidepressivos tricíclicos,
Os antipsicóticos sedativos e as drogas anticolinérgicas usadas para combater alguns efeitos colaterais dos antipsicóticos, como, por exemplo, o Ocneton. É muito comum, principalmente, em pacientes idosos. Pode ocorrer, ainda, como efeito paradoxal dos benzodiazepínicos, Frontal, Lexotan, Somalium, Rivotril, etc. A granulocitose é a diminuição dos glóbulos brancos, células sanguíneas de defesa. Pode ocorrer com os antipsicóticos de baixa potência, como a clorpromazina, Amplictil, e a tioridazina, Meleril, e com a carbamazepina, Tegretol. Em caso de febre ou infecção, deve ser realizado um hemograma para ver se a taxa de glóbulos brancos não está muito baixa, o que leva à suspensão dessa droga. É comum e grave com a clozapina, Leponex, o que exige hemograma semanal durante as primeiras 18 semanas de tratamento e mensal durante todo o tratamento e mesmo alguns meses após a suspensão da droga. O quadro é reversível com a suspensão do medicamento. Agressividade. Os antidepressivos de perfil serotonérgico, como a fluoxetina, Prozac, fluvoxamina, Luvox, paroxetina, Aropax, sertralina, Zoloft, Toreste, citalopram, cipramil, clomipramina, anafranil, podem produzir um quadro de irritabilidade, podendo culminar em agressividade. Foram descritos quadros de reação paranoide. Na retirada dos benzodiazepínicos e dos antidepressivos e SRS também pode ocorrer irritabilidade e agressividade. Alopécia, e a queda de cabelo. Pode ocorrer com o uso do lítio e o ácido valproico, Depaquene. Em geral, é transitória, mas pode evoluir para uma alopécia universal, calvície total. Alteração do paladar. É uma queixa bastante comum com o uso de antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, triptanol, clomipramina, anafranil, imipramina, tofranil, etc. Os pacientes tomando benzodiazepínicos referem gosto amargo, com lítio, gosto metálico. Alteração do tempo de coagulação. A carbamazepina, Tegretol, pode diminuir o número de plaquetas provocando púrpuras, petequias e sangramentos. Alteração da condução sanguínea e do eletrocardiograma pode ocorrer principalmente com o uso dos antipsicóticos de baixa potência, como a clorpromazina, Amplictil, levomepromazina Neosine, e a tioridazina, Meleril. Também com os antidepressivos tricíclicos, triptanol, anafranil, tofranil, etc. Alterações na tireoide. Os antidepressivos tricíclicos e os antipsicóticos fenotiazínicos, Amplictil, Neosine, Meleril, Anatensol, Stelazine, possuem efeitos iatrogênicos na tireoide, interferindo na síntese do hormônio da tireoide. Podem causar um hipotireoidismo autoimune pela produção de anticorpos antitireoglobulina ou antiperoxidase, com inibição da síntese de T3 e Ta. Alterações hepáticas. Em crianças maiores de 10 anos que utilizam o ácido valproico, Depaquene, em combinação com outros anticonvulsivantes, há o risco de insuficiência hepática. Amenorreia é a suspensão do fluxo menstrual como efeito colateral dos antipsicóticos de baixa potência, como por exemplo, o Amplictil e o Neosine, e de alta potência, como o Aldol, podendo vir acompanhada de aumento e dor nos seios, produção de leite, irregularidade menstrual, diminuição na intensidade do orgasmo e da lubrificação vaginal e diminuição da libido. A maioria dos antipsicóticos e mais raramente os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, triptanol, tofranil, anafranil, e os ISRS por exemplo, Prozac, Zoloft, Aropax, cipramil, podem produzir amenorreia. Anésia é a perda transitória ou permanente da memória. Os benzodiazepínicos em geral, por exemplo, Lexotan, Frontal, Valium, Lorax, podem causar prejuízo da memória, pois interferem nas funções cognitivas,
particularmente na tensão, por isso cuidado no uso de máquinas, dirigir automóvel, etc. A anemia plástica é a diminuição de todas as células sanguíneas, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, por falência da medula óssea. Pode ocorrer com o uso da carbamazepina, Tegretol. Deve-se fazer um hemograma a cada 2 semanas durante os 2 primeiros meses de tratamento e, depois, a cada 3 meses. A anemia hemolítica e macrocítica pode ser uma reação adversa dos antipsicóticos fenotiazínicos, por exemplo, Amplictil, Meleril, Neosine. Angioedema é um quadro do tipo reação anafilática, mais comum em indivíduos atópicos, também conhecida como edema de glote, sendo uma emergência médica, já que se não tratado leva à obstrução das vias aéreas e morte por asfixia. Foi descrito no uso da paroxetina, Aropax, Pondera. A anorexia é a diminuição do apetite com consequente perda de peso. A serotonina estimula o centro da saciedade, no hipotálamo, portanto, os antidepressivos que aumentam a serotonina, fluoxetina, pauxetina, sertralina, citalopram, fluvoxamina, podem causar anorexia. Pacientes deprimidos com acentuada perda de peso devem evitar esses medicamentos. Nesse caso são usados outros como a imipramina, a amitriptilina ou a mirtazapina que estimulam o apetite em função de seus efeitos colaterais antihistamínicos. O carbonato de lítio pode acarretar anorexia devido à irritação gástrica, náuseas e vômitos. A anorgasmia consiste na incapacidade de atingir o orgasmo e ocorre com uma grande variedade de psicofármacos, e em 23 a 54% dos pacientes que usam antipsicóticos. A libido, em geral, melhora com o tratamento enquanto aumentam os problemas com ereção e com o orgasmo. Esse efeito pode ocorrer com os antidepressivos. A ansiedade. Os antidepressivos podem levar, no início do tratamento, a um quadro de inquietude caracterizado por tensão constante, ansiedade e dificuldade para relaxar, principalmente em pacientes com transtorno do pânico. Isso também pode ocorrer como uma reação paradoxal ao uso dos benzodiazepínicos, Frontal, Lexotan, Valium, Lorax, Rivotril, etc. Deve ser distinguida da acatisia, um quadro do qual a ansiedade faz parte, muito comum com o uso dos antipsicóticos. Arritmia são alterações do ritmo cardíaco, lentificação, aceleração ou extrasístoles. Podem ser efeitos colaterais de vários psicofármacos em consequência de sua interferência na condução cardíaca. Os antidepressivos tricíclicos, tofranil, anafranil, pamelor, suvector, etc., podem provocar uma diminuição na condução cardíaca principalmente em crianças e em pacientes com alterações prévias. Foi descrita a bradicardia sinusal com os ESRS Prozac, Zoloft, Cipramil, Aropax, e taquicardia supraventricular com a fluoxetina. A carbamazepina, Tegretol, pode provocar uma diminuição na condução cardíaca com bradicardia sinusal e vários graus de bloqueio auriculoventricular. O lítio pode causar disfunção do nodo sinusal, bloqueio, taquicardia e arritmias ventriculares, geralmente irreversíveis, mas foi descrita uma disfunção do nodo sinusal irreversível que só foi corrigida com a colocação de um marcapasso. Ataxia é a alteração da marcha caracterizada por incoordenação motora, tremores, podendo estar ainda acompanhada de nistagmo, movimentos oculares, e fenômenos cerebelares, vertigens, etc. Praticamente, todos os psicotrópicos podem provocar ataxia, entretanto, os que mais provocam são os benzodiazepínicos, Valium, Lexotan, Frontal, Dalmadorn, Roipinol, Lorax, Dormonide, os antipsicóticos sedativos e a carbamazepina, Tegretol. Aumento da libido. Várias disfunções sexuais têm sido descritas com o uso da trazodona, Desirel,
Aumento da libido, priapismo e desejo sexual aumentado. Há um relato de orgasmos espontâneos em uma mulher de 67 anos com seu uso. Aumento do apetite, o uso dos antidepressivos tricíclicos, especialmente a amitriptilina, triptanol, a imipramina, tofranil, e a clomipramina, anafranil, os antidepressivos limão, especialmente feneuzina, e os antipsicóticos podem provocar aumento do apetite, com consequente ganho de peso. Isso parece estar relacionado com o bloqueio de receptores histamínicos e serotonina pelos psicofármacos, com a disfunção hipotalâmica, com a retenção de líquidos e com a alteração do metabolismo da glicose. Aumento do volume dos seios pode ocorrer pelo uso dos antipsicóticos, por provocarem aumento da prolactina, e mais raramente pelos antidepressivos tricíclicos e ISRS. Bloqueio da ovulação pode ocorrer com o uso dos benzodiazepínicos. Os antipsicóticos podem, em função do aumento da prolactina, determinar amenorreia e consequente bloqueio da ovulação, levando a uma infertilidade transitória. Boca seca. Os antidepressivos tricíclicos são os que mais causam esse efeito colateral, principalmente o tofranil, o anafranil e o triptanol, mas todos os psicofármacos que possuem alguma ação anticolinérgica podem produzir esse efeito. Bócio é o aumento da glândula tireoide e ocorre em 5% dos pacientes que usam lítio. Bradicardia. Alguns psicofármacos, por afetarem a condução cardíaca, podem provocar uma diminuição no ritmo cardíaco. Isso pode ocorrer com os antidepressivos tricíclicos, tofranil, anafranil, triptanol, Suvector, Pamelor, Stablon, principalmente em pacientes com alterações prévias. Por isso, eles jamais devem ser medicamentos de primeira escolha em pacientes com doença cardíaca. A carbamazepina, Tegretol, pode provocar também bradicardia sinusal e vários graus de bloqueio auriculoventricular. Foi descrita a bradicardia sinusal com praticamente todos os antidepressivos ISRS Prozac, Zoloft, Cipramil, Aropax. Bruxismo é ranger e cerrar os dentes de forma rítmica e involuntária durante o sono. Tem sido descritos casos de bruxismo com o uso dos antidepressivos ISRS Prozac, Zoloft, Aropax, Cipramil. Pode ocorrer dor de cabeça, dor e tensão na articulação temporomandibular e desgaste nos dentes. Cãibras são dores musculares associadas a parestesias. Pode ocorrer com o uso dos antidepressivos limão, Panate, Stelapar, Aurorix. Colite necrotizante é uma condição raramente causada por antipsicóticos, principalmente com as fenotiazinas, Amplictil, Neosine, Meleril, Stelazine, com cerca de 20 casos relatados na literatura. Calorões, ondas de calor podem ocorrer com o uso de antidepressivos. Costuma ceder com o passar do tempo. Cáries dentárias, todos os psicofármacos que provocam algum bloqueio colinérgico, podem provocar boca seca e favorecer a formação de cáries. No caso do lítio, deve-se a sua presença na saliva. Cefaleia é uma queixa de pacientes utilizando praticamente todas as classes de antidepressivos. Pode ocorrer ainda com o uso da clozapina, Leponex, ifesperidona, Risperdal, e com benzodiazepínicos. Ciclagem rápida são os pacientes com transtorno bipolar que fazem mais de 4 episódios depressivos ou maníacos por ano. O uso de antidepressivos tricíclicos, triptanol, anafranil, tofranil, Pamelor, Suvector, e de ISRS Prozac, Zoloft, Aropax, Cipramil, podem induzir estes quadros. Deve-se ficar atento em todo paciente que estiver utilizando antidepressivos para sinais como insônia, hiperatividade, irritabilidade excessiva, loquacidade, euforia, e então suspeitar que possa estar ocorrendo uma virada maníaca. Com o uso prolongado do lítio,
É comum que os pacientes passem a ter crises mais frequentes. Confusão mental pode ser uma reação adversa dos psicofármacos com maiores efeitos sedativos e anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos sedativos, benzodiazepínicos, etc. É muito comum quando são utilizadas ao mesmo tempo duas substâncias com este tipo de efeito colateral. Também podem produzir confusão mental os antipsicóticos de baixa potência, Amplictil, Meleril, a buspirona, Buspar, e a pimosida, Orap, e, entre os antidepressivos,